Portugal precisa de uma revolução cultural que lhe dê mais poder a quem tem mais cultura e que não a quem tem mais dinheiro. São palavras do nosso convidado nesta última semana do ano, o professor Mendo Castro Henriques. Nasceu há 57 anos, em Lisboa, é doutorado em Filosofia Política, estagiou nas universidades de Munique e Stanford, foi professor do ensino secundário e em várias universidades nacionais e é professor auxiliar da Universidade Católica Portuguesa, onde foi diretor do GEPOLIS, Centro de Estudos de Filosofia e Cidadania. Monárquico convicto, académico ilustre, é presidente do Instituto da Democracia Portuguesa, foi diretor do Departamento de Investigação de Defesa do Instituto de Defesa Nacional e da Associação Portuguesa de Ética e Transparência. Investiga nas áreas da filosofia, cidadania, história das ideias, lusofonia, história militar, segurança e defesa. Tem vários ensaios e artigos nestas áreas, em publicações portuguesas e estrangeiras. Estreia-se agora na ficção, com a obra Vencer ou Morrer, romance que tem como pano de fundo uma das suas áreas de eleição, as invasões francesas. Olá, professor, seja bem-vindo à Livraria Ideal. Eu ia precisamente começar por este seu romance que acaba de ser Vencer ou Morrer, porque com ficção se pode muitas vezes contar a história como deve ser, certo? Certo, e antes de mais muito obrigado pelo convite e o que eu procurei fazer nesta obra de ficção, para a qual de certo modo durante alguns anos antes já tinha feito obras de investigação académica, foi transmitir sem a preocupação de narrar os acontecimentos como aconteceram, mas como podiam ter acontecido, e para isso tive que introduzir naturalmente personagens, tive que não só concentrar-me, digamos, nos factos militares, mas também no que seriam as vidas privadas imaginadas. Então isso penso que foi uma forma de, por um lado, eu responder a uma desilusão que tive, porque, nomeadamente com o General Garcia Liano, o Instituto de Defesa Nacional, tentámos criar a chamada Comissão para a Comemoração da Guerra Peninsular, não tivemos sucesso nisso, apesar de batermos, digamos assim, às portas certas. É uma das suas amarguras, não é? Este que estamos a comemorar o Bicentenário, umas comemorações que se vão estender até 2014, portanto, durante mais 4 anos, para comemorar este Bicentenário das invasões francesas, da Guerra Peninsular, e, no entanto, não há comissões nacionais, há umas coisas locais, aqui e acolá, mas para si foi um momento, embora traumático, e eu queria perguntar porquê, muito importante para o nascimento do Portugal contemporâneo. Sim, é isso, porque estamos em 200 anos. Outros países, naturalmente, por exemplo, a Espanha vai para o ano que vem, vai comemorar o bicentenário da Constituição de Cádiz, a primeira Constituição liberal do mundo, digamos assim, importantíssimo para toda a história europeia e das nossas nações. Em França, por outras razões, naturalmente, que a memória napoleónica, no que tem de negativo, mas também no que tem de positivo, o Código Civil, lembremos, não é? É sempre bem lembrada. A Inglaterra, obviamente, a grande vencedora dessas guerras, e resumindo, é uma forma de projeção no momento em que nós tivemos importância na história do mundo, a resistência portuguesa e espanhola. Então eu achei que isso devia ser objeto, não sei se de comemoração, mas certamente uma grande evocação nacional. Há câmaras municipais que o fazem, naturalmente as envolvidas na altura no processo, o Exército Português faz, mas não surgiu a Comissão Nacional. Bem, isso tem um bocadinho a ver com, como eu disse, para não ficar à beira de um ataque de nervos, então eu decidi fazer a minha evocação pessoal. Isto, entretanto, convém já também dizer que é o primeiro de uma trilogia, é o primeiro que sai agora, prevê-se mais 2, portanto, que vão até provavelmente à Guerra Civil. Certamente até ao liberalismo. No fundo, estamos a falar do período em que se passa do que então se chamava o Portugal Velho, com as antigas instituições e, enfim, os reis absolutos, para o que Oliveira Martins chamou o Portugal Contemporâneo. É a época decisiva que nos traz de um regime desigual para o regime da igualdade dos direitos. Então, estamos a falar não apenas de um acontecimento histórico, mas de um elemento constitutivo da nossa identidade, não é? Como nós nos reconhecemos como cidadãos. Houve um número impressionante de baixas. Estas guerras peninsulares só em Portugal fizeram 200 mil, 250 mil baixas e é uma memória ainda muito recente. Ainda há muitos descendentes, quer das tropas anglo-portuguesas, quer também dos franceses que cá passaram. É muito importante, porque existem tradições orais, e deve-se dizer em todo o país, de famílias que ou os seus antepassados tiveram contacto, por assim dizer, funesto, ou, por outro lado, há descendentes, e aparecem os nomes franceses, ingleses e outros italianos. Devo-se dizer que os exércitos napoleónicos eram exércitos imperiais, portanto, arrebanhavam pessoas de toda a Europa que por cá ficaram, não é? Isso, digamos que há um lado romancesco ou romântico também, digamos, dessas invasões, mas, infelizmente, há um lado trágico, que pode-se falar em genocídio. Não há
um estudo, por assim dizer, ainda definitivo sobre o assunto, mas há estudos parciais e, sobretudo, há os registros paroquiais que nos permitem falar desses 200 mil mortos. Como é que o professor vê a resistência de... Nós éramos um exército bastante depauperado na altura. Um terço dos nossos oficiais superiores tinham ido com a corte para o Brasil, outro terço, se calhar, estava engajada na Legião Portuguesa, que também tinha saído de Portugal. E havia um exército bastante desorganizado. Houve a ajuda dos ingleses e à frente, com o Wellington à frente. Como é que vê a resistência de um povo com um exército tão depauperado contra o grande invasor das tropas, que foi as tropas napoleónicas, que estavam a tomar conta da Europa toda? Isso é verdade. É claro que uma boa parte desses oficiais superiores é o que se costuma chamar a Brigada do Reumático. Não faria muita diferença a sua ausência. Mas, por outro lado, outros eram valiosíssimos, como Gomes Freire, Lorne, e estavam ao serviço da Legião, chamada Legião Portuguesa. O que aconteceu, quer em Portugal, em Espanha, é que a ausência dos soberanos e das grandes figuras, no caso de Espanha, por, digamos, terem sido deportados por Napoleão para a própria França, no caso de Portugal, para a retirada para o Brasil, de Dom João VI e a corte. Então, tiveram que vir ao de cima as forças vivas. E o que aconteceu foi um levantamento, esse está muito bem estudado em vários livros de Polido Valente, por exemplo, e outros. O que aconteceu foi um levantamento nacional em que as populações reconheceram, digamos, os seus dirigentes locais e quer em Portugal, quer em Espanha, tomaram armas nas mãos e depois, com o enquadramento inglês, conduziram a resistência vitoriosa aos invasores napoleónicos. Mas também, à conta disso, apareceram uns heróis, como, por exemplo, o Ministro da Guerra, Dom Miguel Forjás, foram assim uns estrategas... Absolutamente, ou seja, o que acontece é que todo o período, e daí a importância de se fazer esta evocação em muitas obras, felizmente têm saído, apesar de tudo, não haver a Comissão Nacional, existe certamente um conjunto de personalidades e pessoas e entidades que estão a recuperar esta memória, e estas figuras estão a sair da sombra. O caso evidente é o Dom Miguel Forjás, porque estava esquecido, mas que, como Ministro da Guerra, dos Estrangeiros, é a pessoa que conduz, digamos, talvez na sombra dos gabinetes e não na luz das batalhas, mas sem o qual não tinha sido possível levantar qualquer coisa como 100 mil homens em armas. Deva-se falar que são 50 mil homens no exército, são 50 mil homens nas milícias, depois há as ordenanças, e é realmente uma epopeia. O professor é monárquico e é um dos conselheiros privados de Dom Duarte e luta, portanto, por este ideal. Chegou a fundar, aliás, a revista Somos Portugueses, que ainda, se não me engano, ainda existe em blog. Sim, existe um blog. E lhe perguntar uma coisa, o que é ser monárquico hoje? Hoje, e sobretudo para passar esta ideia às pessoas que têm a possibilidade de votar e escolher quem acham mais capaz para os destinos de um país, porque é que iriam mudar de um ideal republicano, onde estamos há 100 anos, para o ideal monárquico, onde tivemos 8 séculos? É engraçado que há uma frase do próprio Dom Duarte em que ele diz: eu gostaria de dar um rei à República, não é? Depois sabemos em quem é que ele está a pensar, e eu também sei, sabemos todos nós. Se nós virmos na Europa atual, países com altos graus de desenvolvimento humano, muitas vezes coincidem com as monarquias. Será isso um acaso ou não é? Eu acho que, e recentemente numa obra chamada Um Ensaio sobre 1910, eu tive a ocasião de dizer que as 3 repúblicas em Portugal são, no fundo, precedidas por movimentos que visam a conquista do Estado e que, uma vez conquistado o Estado pela força, aliás, depois procuram organizar a sociedade civil. Nós vimos que correu mal a Primeira República, o salazarismo foi um regime perseguidor das liberdades. Felizmente estamos em democracia e isso é um facto absolutamente incontornável e garantido. Porque as pessoas têm um bocado essa ideia de que monarquia e democracia não compatibilizam, associam a monarquia à direita, há assim umas ideias pré-concebidas que se calhar não correspondem totalmente à verdade. Basta olhar para a Europa, não é? Realmente não corresponde à verdade. E, portanto, eu acho que na medida em que eu me considero monárquico, cada um sabe de si, é ser realista neste sentido, que mais do que arranjarmos movimentos que conquistem o poder e depois procurem reorganizar a sociedade, nós primeiro temos que perguntar à sociedade civil o que ela quer. E, de facto, hoje em Portugal, como noutros países europeus, cada vez é maior o apelo à sociedade civil para que ela se exprima e, felizmente, estamos num regime de liberdade que permite isso. Escreveu esta biografia de Dom Duarte, que saiu há 4 anos, Dom Duarte e a democracia. Precisamente, se calhar, para chamar a atenção do público em geral. Sim, eu não a escrevi sozinho. Dessa associação. Não a escrevi sozinho, nesse sentido. Pelo menos Não, depois tem uma série de testemunhos Exatamente, é isso que eu queria dizer. E realmente
são testemunhos impressionantes, personalidades desde o Dr. Mário Soares até o Dalai Lama. Até o Dalai Lama, não é? E eu fui-me apercebendo, à medida que recolhi esses testemunhos, bem que, primeiro, não estava a ter uma opinião isolada, que quem conhece Dom Duarte realmente fica com uma impressão que é uma pessoa de uma extraordinária afabilidade, de um indiscutível patriotismo e de um sentido